Geografia. Formações vegetais brasileiras. As formações vegetais resultam da interação de diferentes elementos, como o clima, o relevo e o solo. No Brasil, são 9 as principais formações vegetais. Vamos falar agora sobre cada uma delas. Floresta amazônica. A floresta amazônica ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Ela se estende por vários estados e por alguns países vizinhos, como Colômbia e Peru. Localiza-se em uma região de clima equatorial. A vegetação da floresta é muito variada. Em algumas partes é muito densa, com árvores que chegam a até 40 metros de altura. Em outras áreas, é constituída por vegetação rasteira, com arbustos, cipós e trepadeiras. Há muitos anos, a floresta amazônica vem sendo devastada. As queimadas e o desmatamento, principalmente para a extração madeireira e a prática de atividades agropecuárias, são as principais causas da destruição dessa floresta. Os rios também são prejudicados por atividades como o garimpo, que contribui para a contaminação por mercúrio e para o assoreamento. Observem essa imagem de satélite. Elas apresentam a evolução do desmatamento em parte da floresta amazônica, no período de 1990 a 2018. A cor verde representa as áreas de vegetação e a cor marrom representa as áreas desmatadas e ocupadas pelo ser humano. Podemos perceber que, ao longo do tempo, as alterações em áreas de vegetação decorrem do aumento das áreas urbanas. Assim, as cores que representam as áreas transformadas pelo ser humano ficam mais evidentes do que a vegetação representada pela cor verde. Mata Atlântica. Assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica é outra paisagem natural brasileira muito rica. Apresenta árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e plantas aéreas, como as orquídeas e as bromélias. Nos trechos próximos ao litoral, a floresta recebe grande quantidade de umidade trazida pelos ventos oceânicos. A região onde se localiza essa formação vegetal apresenta 3 tipos climáticos: tropical típico, tropical úmido e subtropical. Desde o início da colonização do Brasil no século XXI, com a exploração do pau-brasil e o cultivo de cana-de-açúcar até os dias de hoje, a Mata Atlântica sofre com o desmatamento para dar lugar a áreas urbanas e rurais. Estima-se que hoje restam apenas 6% de sua vegetação original. A devastação da Mata Atlântica, além de provocar a extinção de vegetação e a destruição dos rios, leva à extinção dos animais que nela habitam, pois eles não conseguem viver fora do seu habitat. Cerrado. A vegetação do cerrado é composta basicamente de arbustos que crescem de forma esparsa. Estes arbustos apresentam galhos e troncos retorcidos e com casca grossa. O solo geralmente é coberto por gramíneas e plantas rasteiras. O clima predominante é o tropical típico, caracterizado por um período chuvoso e outro de seca. O solo do cerrado não é muito apropriado para a prática da agricultura, porém são usadas técnicas de correção de solo para torná-lo produtivo. Nas últimas décadas, grandes áreas vêm sendo devastadas e as condições naturais da região têm sido muito alteradas para a prática da pecuária e para a formação de lavouras, principalmente para o plantio de soja. Caatinga. A caatinga é típica da região nordeste do Brasil, onde o clima é semiárido. Nesse tipo de vegetação, predominam arbustos que perdem as folhas no período das secas e cactos, que retêm umidade em seus caules e têm espinhos, o que ajuda a evitar a perda de água pela transpiração.
Essa formação vegetal tem sido desmatada de modo acelerado nos últimos anos, principalmente devido à exploração ilegal de lenha, tanto para fins domésticos quanto industriais, e à ampliação da área para pastagens e para a agricultura. O Pantanal, localizado nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, é uma formação vegetal composta de espécies muito variadas. Apresenta características da floresta tropical, do cerrado, dos campos e até mesmo da caatinga, tendo como clima predominante o tropical típico. Nessa região também há muitas plantas aquáticas, pois a planície é alagada entre os meses de novembro e maio pelas águas do rio Paraguai e de seus afluentes. Essas cheias fertilizam o solo e favorecem a abundância de vegetação. A paisagem natural do Pantanal vem sendo alterada, principalmente pelo avanço das lavouras. O solo fértil e irrigado é favorável ao plantio, o que muitas vezes leva ao assoreamento do leito dos rios. A pecuária também é muito praticada na região. Campos. A vegetação dos campos desenvolve-se de modo predominante na região sul do país, com clima subtropical, e é constituída principalmente por uma vegetação rasteira, que recebe o nome de gramínea. Ela atinge de 10 a 15 centímetros de altura e é uma pastagem natural para o gado. O capão, que também ocorre nos campos, é um tipo de mata mais alta, que se desenvolve às margens dos riachos. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, a vegetação de campos permite a criação extensiva de gado e as plantações de soja, trigo e arroz. Por isso, a vegetação original já se apresenta bastante alterada. Em algumas regiões, ocorre o processo de arenização do solo, que resulta na retirada de vegetação original e da ação dos ventos e das águas das chuvas no solo desprotegido. Mata de araucárias. A mata de araucárias é constituída principalmente por araucárias ou pinheiros do Paraná. Essas são árvores de grande porte, podendo chegar a 25 metros de altura, com folhas finas e alongadas, que evitam a perda de umidade e que se desenvolvem muito bem nas áreas de maiores altitudes e temperaturas mais baixas. O clima predominante na área de ocorrência dessa formação vegetal é o subtropical. A vegetação original cobre aproximadamente 30% da região sul do Brasil e podia ser encontrada em algumas áreas de maior altitude da região sudeste. Em virtude da intensa extração da madeira durante muitos anos, para a produção de móveis e de papel e para a construção civil, atualmente restam apenas algumas reservas da mata de araucárias, protegidas por lei, que somam em média 4% da área originalmente ocupada por essa vegetação. Vegetação litorânea. O Brasil tem uma costa litorânea muito extensa, onde também se desenvolvem formações vegetais compostas de arbustos e outras plantas rasteiras. A restinga é um tipo de vegetação litorânea que se desenvolve em terrenos arenosos. Nela são encontradas arbustos, gramíneas e vegetação rasteira. O mangue é uma área alagada que se forma perto da foz de rios ou de lagos. O encontro das águas do mar e dos rios, a abundância de argila e sais minerais deixa essas áreas com o solo lodoso e salgado. Nesse ambiente, há intensa decomposição de matéria orgânica, dando origem a importantes nutrientes que servirão de base para a alimentação de diversas espécies marinhas. Como todas as formações vegetais do Brasil, o mangue Como todas as formações vegetais do Brasil, o mangue vem sofrendo com várias alterações em razão da realização de aterros, da poluição por esgotos e da instalação de depósitos de lixo de maneira irregular, além da pesca predatória. Mata dos Cocais. A Mata
dos cocais desenvolve-se em uma faixa de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados Maranhão, Piauí e Ceará, onde o clima predominante é o tropical típico. Nessa formação vegetal prevalecem 3 tipos de palmeira: a carnaúba, o babaçu e o buriti. Algumas comunidades que vivem nessa região praticam a atividade extrativista, principalmente do óleo do babaçu e da cera da carnaúba. Vem ocorrendo também a expansão desordenada da atividade pecuária extensiva, que ameaça essa formação vegetal.